nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez estamos juntos, mais uma oportunidade maravilhosa de estudar a palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez. Queremos cada dia mais depender do Senhor e estar aprendendo dele. Então vamos estudar mais um pouquinho. Hoje mais uma parábola, mais um texto que tem muita coisa para a gente aprender aí, né? E vamos caminhando. Vamos orar então para a gente iniciar. Quero orar por esse momento, pela sua casa, pela sua vida. Vamos estar orando. Pai amado, eu quero te agradecer mais uma vez por cada irmão e cada irmã que está aí, nesse momento participando desse estudo, interagindo e compartilhando dessa palavra que é abençoadora. Queremos te pedir, Senhor, que a tua graça e a tua paz esteja inundando cada casa, cada família, o coração de cada um que está acompanhando nesse momento. Que possamos, ó Pai, estar cada dia mais próximos, apesar desse distanciamento e dessa forma, ó Pai, virtual, mas que os nossos laços e alianças possam ser, ó Pai, cada vez mais profundo e forte. Abençoa-nos, ó Pai, trata-nos e ensina-nos, nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Muito bem, mais uma aliança e eu quero então estar estudando com você as parábolas de Jesus que nós vamos ver a partir de agora. Nesse momento, nós vamos estar então lendo o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 14 a 17, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das boldas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque semelhante remendo rompe a veste e faz uma maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odre velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornar-se-ão o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Essa é mais uma parábola, essa é mais uma ilustração. E alguns pontos aqui são muito importantes para a gente estar aprendendo com esse texto. E a primeira coisa que a gente precisa falar aqui é qual é a razão, por que Jesus está falando e tratando e com quem Jesus está tratando. Esse ensino está sendo dado diretamente para os discípulos de João Batista que vieram interrogar Jesus, muito provavelmente influenciados por fariseus. Quem são os fariseus? Religiosos, radicais daquela época, que conservavam ritos muito sérios de toda a lei e cumpriam rigorosamente com cada ponto. Tinha uma preocupação muito grande em cumprir com esses rituais, com essas cerimônias judaicas. Os fariseus, eles
eram muito aplicados à palavra, à lei, e queriam sempre estar cumprindo rigorosamente tudo aquilo que era para fazer. Mas faltava alguma coisa. Jesus vem, durante todo o seu ministério, tratar isso com eles e vem até questioná-los nessa questão. E isso é de suma importância para nós, porque o reino de Deus não é feito simplesmente de cumprir regras, de ter hábitos, de estar acostumado com algumas coisas e fazer algumas coisas. É mais do que isso. É vida, é viver, é essência, né? Os rituais são importantes, as cerimônias são importantes, as práticas são importantes, mas tudo isso, cerimônia, ritual, práticas, sem a essência da presença de Deus, sem o amor de Deus nas suas vidas, isso tudo torna-se vazio, meras repetições e hábitos, tão somente. Então aqui começa a nossa história. Os discípulos chegam para Jesus, os discípulos de João, para questionar, primeiro fazendo uma comparação, e aqui a gente já mata muito da história. Quando a gente quer questionar por que eu tenho que fazer e o outro não faz, quando a gente acha que está fazendo mais do que o outro, a gente está sendo melhores do que o outro, e o outro não merece tudo o que ele recebe porque eu é que mereço, já começa a estar tudo errado. Os discípulos de João Batista, provavelmente talvez até fariseus, e provavelmente influenciados por fariseus, eles chegam para Jesus já questionando, dizendo assim: olha, nós cumprimos regras, cumprimos tarefas, fizemos coisas que os teus discípulos não fazem. Nós jejuamos e eles não jejuam. Por quê? Nós jejuamos constantemente, estamos ali muitas vezes em jejum, né, cumprindo com leis, e os teus discípulos não fazem isso. Veja só, a intenção aqui é que é muito forte. Eles não estavam preocupados em aprender, eles estavam preocupados em desqualificar os discípulos de Jesus. Mais preocupado com a vida do outro do que com o seu crescimento, mais preocupado com o que o outro faz ou deixa de fazer do que em estar verdadeiramente tendo uma aliança com Deus, no caso aqui uma aliança com Jesus. Vivemos muito isso ainda hoje. Quantas vezes nas nossas instituições religiosas, nas nossas igrejas, a gente fica apontando para um e para outro, a gente fica dizendo que nós fazemos e o outro não faz, que nós somos e o outro não é, e questionamos por que tu faz isso, e aí nós ficamos presos a algumas regras que elas vêm para melhorar o convívio e a nossa vida, mas ao invés disso nós criamos barreiras e a nossa vida não se torna melhor, pelo contrário, torna-se um peso, algo difícil de ser carregado. E Deus não tinha essa intenção. Embora Deus seja um Deus rigoroso, um Deus correto, um Deus santo, e requer de nós santidade, como eu sempre repito isso e falo, embora isso, Deus ele nos ama e Ele quer o nosso melhor, e Ele não quer colocar um peso, pelo contrário, Ele quer aliviar o peso que nós carregamos. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele já mostra que ele quer aliviar a nossa carga, mas não quer dizer que nós vamos andar desgarrados por aí. Há um jugo, há trabalho a ser feito, há fardo a ser carregado. Só que ele vai estar cuidando para que o jugo seja suave e o fardo seja leve. Então há uma grande distinção e diferença aí que nós precisamos fazer sobre essa história toda, sobre esse contexto. Então vamos lá, o que esses discípulos faziam, o que os fariseus faziam? Eles estavam debaixo de uma lei mosaica, eles estavam debaixo de uma lei rigorosa,
e cumpriam ritos, cumpriam regras e estavam empenhados nisso. Só que essas regras, elas já não eram mais o suficiente. Tanto é que o plano de Deus era que Jesus viesse para fazer uma nova aliança. Era um novo tempo, era uma nova história, era algo que Deus estava fazendo para que fosse definitivo então. Então aquela estrutura antiga, né, estava desgastada, e desgastada justamente por causa da dureza do coração do homem. As regras do Senhor eram sempre voltadas para que o homem se aproximasse dele, mas muitas vezes essas mesmas regras acabaram sendo usadas para afastar ainda mais Deus dos homens e ainda mais as pessoas umas das outras. Então, toda essa estrutura do Antigo Testamento, ela é importante, mas ela estava perdendo todo o seu valor, porque a questão não é exatamente o que fazemos, mas como fazemos. Então Jesus vem falar agora sobre isso. Esses discípulos chegam para questioná-lo e dizer: por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? E Jesus ele faz logo uma analogia, a primeira comparação que ele faz está relacionada a um casamento. E ele diz assim: alguém pode ficar triste, jejuando, estar ali em tristeza durante uma cerimônia de casamento? E o noivo e a noiva estão presentes, está ali todo mundo presente, a festa está acontecendo, alguém vai jejuar, vai ficar contrito? Não é assim, pelo contrário, é um momento de celebração. Então Jesus, ele na verdade não está condenando o jejum, ele não está dizendo que o jejum ele é desprezado, que ele não foi anulado. Não se trata disso. Ele está dizendo que não era o tempo do jejum, ele está dizendo que não era agora o momento do jejum. Ele está dizendo que os discípulos dele estavam na presença dele. Então o jejum não era agora o fator principal. O fator principal era estar na presença, estar com Jesus, aprendendo e fazendo parte desse evangelho. E ele mesmo diz: olha, vai ter o tempo que o jejum vai ser necessário. Vai ter o tempo que o noivo vai embora. Vai ter o tempo que os convidados não contarão mais com a presença do noivo. Aí sim eles vão precisar jejuar. Aí sim eles vão precisar estarem se consagrando e estarem em jejum. Pensa bem. Os discípulos estavam com o próprio Jesus, o próprio Deus. Então a sua consagração maior que poderia existir era estar com Ele. Queridos, eu entendo que, por exemplo, quando nós chegarmos no céu, quando nós formos para o céu, lá nós não vamos precisar de jejuar, lá nós não vamos precisar de ir no monte, lá nós não vamos precisar de fazer nada disso, porque nós já estaremos na presença real de Deus. Então, essas coisas tornam-se não mais necessárias. As práticas são diferentes. Então Jesus, ele já ensina para aqueles homens exatamente isso, dizendo: olha, não vão jejuar aqueles que estão na festa do casamento enquanto o noivo está. É um momento de celebração. Então Jesus disse: não é o momento do jejum, não é o momento em que a gente vai fazer isso. Mas quando o noivo for embora, aí sim. Mas Jesus continua. E aí ele fala assim: não se coloca remendo com pano novo em vestes velhas, porque o pano novo ele pode aumentar o buraco das vestimentas com tecido velho. O que acontece aqui? Bem, eu não sou um especialista em tecido, mas não precisa ser para a gente entender isso, que um pano desgastado,
ele vai ter menos resistência, né? Imagine uma calça jeans, se bem que hoje, né, de um modo geral, aí a turma gosta de andar com a roupa toda rasgada. No meu tempo, se tivesse um furinho, a gente tinha vergonha de andar com a roupa, né? Hoje não, hoje pelo contrário, se paga mais caro para ter a roupa toda rasgada. Mas isso não vem ao caso e não estou aqui para discutir a moda. Mas a questão é que quando o tecido, por exemplo, o jeans está todo enfraquecido, envelhecido, você bota um remendo ali com um outro jeans novo, né? Ele vai aumentar o buraco. Aquele jeans novo ele tem mais resistência e vai rasgar ao redor no jeans antigo, no jeans velho. Então Jesus está dizendo, não se coloca um remendo com um pano novo em um tecido, numa veste velha, porque vai criar uma ruptura. Do que ele está falando? O que é o pano novo? E o que é as vestes velhas, o tecido velho? Jesus está falando aqui que a veste velha, na verdade, é a prática judaica antiga que se tinha. Ele não está invalidando o que aconteceu, mas ele está dizendo que é uma estrutura antiga. A questão não era o que já foi feito lá para trás, mas a questão é que ele vem com um plano novo, um plano de Deus, um projeto de Deus, um projeto de um Messias que vem para criar uma nova estrutura e definitivamente pagar o preço pelo meu e o seu pecado. Um plano de redenção, um plano de salvação, aonde o preço pago é o sangue de Cristo lá na cruz. E esse então era um plano máximo, um plano perfeito. E ele veio para cumprir isso. Só que esse é como um pano novo em cima de uma estrutura antiga. O que Jesus está falando é que esse evangelho não se encaixa com a antiga estrutura, com as vestes antigas. O que Jesus está falando é que há uma diferença muito grande entre a antiga aliança e a nova aliança, a antiga estrutura e a nova estrutura, o Antigo Testamento, a antiga lei e a nova lei, o Novo Testamento. Existe uma diferença tão grande que se o antigo não vai suportar aquilo que Deus tem de novo para fazer. Simples. A arca era o principal símbolo da presença e da glória de Deus. O Santo dos Santos era o lugar mais reservado aonde Deus estaria. Na nova aliança, a arca perde o seu valor, né? A arca é substituída pela cruz. E o Santo dos Santos é substituído pelo meu e o seu coração. Agora ele habita em nós e não mais no lugar reservado, mas diretamente em nós, através do Espírito Santo, na nossa vida. Então há uma mudança muito radical e que a antiga estrutura não iria suportar isso. Haveria uma pressão, uma força muito grande. Da mesma forma, o que vem em seguir, que a parábola continua falando sobre vinho novo e odres velhos, não se põe vinho novo em odre velho, porque o odre era uns sacos feitos, recipientes feitos de pele de animal para guardar líquido. E o vinho era colocado dentro do odre para esperar ele fermentar. O suco era colocado ali esperando ele fermentar e assim então se tornar um vinho de qualidade. E à medida que aquele vinho ia envelhecendo dentro do odre e ia fermentando, ele ia se expandindo. A fermentação criava uma pressão, ele ia se expandindo. Então o odre novo, que tinha ainda aquela pele de animal com elasticidade suficiente, ia acompanhando a força, a pressão daquela fermentação do vinho, daquela ação do vinho. E assim ele não se rompia e não se perdia o vinho. O odre acompanhava, porque ele era maleável, ele era tratável, a pele de animal era flexível. Porém, depois que
já tinha sido usado, aquela pele já perdeu a sua elasticidade, ela já chegou no seu ponto mais crucial. Então, se colocasse um novo vinho ali, se colocasse mais uma porção nova de vinho naquele odre antigo, a pele não iria suportar. Quando houvesse a fermentação, ela não tinha mais a elasticidade, ela não se adaptava mais. Então ela iria rasgar, ela iria ceder à pressão e não iria suportar a pressão do novo vinho. Então ela ia rasgar, o vinho ia tornar, ia se perder o odre e o vinho. É isso que Jesus fala. Então aqui ele está dizendo também, não dá essa nova aliança, essa nova ação de Deus, não dá para ficar algo que já foi esgotado, que já está, não tem mais a elasticidade, porque toda a lei que os fariseus cumpriam já era agora rígida e seca, já perdeu a sua elasticidade, a sua vida, perdeu a sua essência e agora eram meros rituais. Tanto que os fariseus eram considerados, em muitos casos, como hipócritas, porque cumpriam tão rigorosamente leis, mas não sabiam amar pessoas. Então Jesus está aqui não condenando o ato do jejum em si, e nem algumas práticas, e nem anulando o Antigo Testamento. Ele está dizendo só que quando essa estrutura já está cansada, quando essa estrutura já está esgotada, já perdeu a sua elasticidade, não vai suportar o algo novo que ele tem. A nova aliança, um novo projeto, um projeto de vida, um projeto de amor, um projeto de graça. Eu fico impressionado, irmãos, como que nos dias de hoje algumas pessoas ainda se prendem tanto a essa estrutura antiga. Volto a dizer, não invalidando o Antigo Testamento, nós não estamos fazendo isso e nem Jesus fez isso. Mas existem coisas que são importantes, têm ensinamentos para nós, mas não são mais práticas e elas ficaram na história. Tem muita gente trazendo para dentro da igreja, para dentro do culto, a arca novamente. Eu tenho a impressão, às vezes, que tem algumas pessoas de plantão com agulha e linha procurando o véu do templo para costurar de novo, quando Deus já rasgou o véu, quando não é mais a arca o símbolo da presença dele, mas é a aliança que nós temos através de Cristo Jesus. E a gente vai perdendo o novo por causa de uma estrutura velha. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Enquanto aqueles discípulos e fariseus estavam preocupados com essas regras, eles estavam perdendo o melhor, que era a presença do Messias. Em vez de estarem ali se envolvendo com o Messias, estavam procurando intrigas. E assim é que eu quero chegar no final desse estudo, perguntando e pensando: o que nós temos feito? Nós estamos valorizando o que Deus tem nos dado, o amor, a graça, a presença dele, valorizando poder estar na presença dele para adorar, poder cantar, poder louvar, valorizando isso, ou nós estamos presos a regras, a costumes e a comparações e se achando mais do que? Queridos, chegou o tempo, já passou da hora de vivermos o Evangelho de verdade, aonde a gente está mais preocupado com as pessoas e com a glória e a presença de Deus, aonde o amor impera, aonde nós somos verdadeiramente uns, não só para ficar se comparando, não para se achar melhor, superior ou com mais eficiência, mas para sermos ligados uns aos outros em amor. Esse é o Evangelho. Jesus está falando: quem ficar com o odre velho não vai suportar a nova aliança. Quem ficar com a velha estrutura, aquilo que já passou, já ressecou,
não vai suportar. Seja maleável, seja adaptável, seja moldado por aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Não fique amarrado a algo tão antigo e não se perca com as novidades, mas se lance totalmente nas mãos do Senhor e conheça a palavra de Deus, o Evangelho, e seja salvo, abençoado, livre em Cristo Jesus, sem carregar o peso de condenações, mas carregando a alegria da salvação e a alegria de saber que Ele, Deus, está conosco, porque nos ama. E quando nos entregamos a Ele, nós somos plenamente felizes, porque a graça do Senhor nos basta. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender um pouquinho mais dessa parábola. Odres novos, vinho novo, pano novo em tecido velho, não vai dar certo. Que Deus nos abençoe. Quero te motivar a comentar aí, a colocar também a tua visão, algo que você de repente enxergou, viu, né, que Deus falou ao teu coração. Coloque aí no comentário, manda uma mensagem para a gente, manda uma mensagem para o meu WhatsApp. Gostaria de saber, né, que você está assistindo, está participando. Muitas vezes eu só vejo números lá, mas eu queria saber que é você, porque eu tenho orado por você, eu tenho orado pelas pessoas que se comunicam, que mandam mensagem para mim dizendo que assistiu, que foi tocado, né? Ou mesmo que queira criticar, estamos aqui para te abençoar e para caminhar juntos, irmãos. Então, tem o meu link aí também no YouTube, do meu WhatsApp. Manda uma mensagem para mim, fala: eu assisti o estudo e eu gostaria de compartilhar o que Deus falou comigo, isso, né? Se você quiser também fazer um pedido de oração, nós temos orado durante a madrugada por tantas pessoas, e eu gostaria de orar por você também. Então manda ali, faça o seu pedido de oração, nós vamos estar orando, eu vou te responder, tá ok? Você pode também fazer o pedido de oração lá pelo aplicativo da Atos 6, também você pode estar interagindo ali. E você pode fazer tudo isso lá no YouTube ou direto no meu WhatsApp. Você também pode contribuir, dar o seu dízimo e oferta. A sua oferta, o seu dízimo estarão mantendo a obra do Senhor na Igreja Metodista do Castrioto. Nós estamos lá encarando como um grande desafio e sendo tremendamente abençoados. Então, sua contribuição é bênção na nossa vida, na nossa caminhada lá da Igreja Metodista do Castrioto. Você pode contribuir aí pelo QR Code, também você pode contribuir dentro do aplicativo da Atos 6, aí em ofertar, e você também pode ir lá na descrição do vídeo no YouTube, que lá também tem um link para você estar ofertando e dizimando. E por fim, você quiser fazer parte da nossa igreja, você quiser caminhar conosco, né, eu te convido a também mandar uma mensagem para mim. Eu vou estar recebendo pessoas da comunhão da igreja e quero também cuidar de você. Pastor, mas eu sou de muito longe, pastor, eu tenho muita idade, eu não posso ir à igreja. Isso a gente resolve. Hoje nós temos meios para conseguir fazer isso. De alguma forma, nós vamos te pastorear, vamos chegar até você. Então, se você quer fazer parte da Igreja Metodista do Castrioto, manda lá uma mensagem para mim no meu WhatsApp e nós vamos estar também cuidando de você. Quero orar para encerrar nesse momento e impetrar a bênção, dizendo da alegria que temos de estarmos aqui para estudarmos e aprendermos juntos. Vem coisa nova por aí. Estamos aprimorando com projetos novos. Ore por isso, para que a gente possa interagir mais. Deus
tem o melhor para nós. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir mais uma vez que tu abençoe a cada irmão e cada irmã que está assistindo agora, que está acompanhando aqui esse estudo. E agora, Senhor, no término desse estudo, que tu possa abençoar, ó Pai, para que cada um saia alimentado, ó, a partir dessa palavra. E que possa, Senhor, o teu Espírito Santo trazer algo mais para cada um. E todos nós compartilharmos juntos, para que haja um crescimento ainda maior. Que a tua bênção esteja sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido irmão, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Um grande beijo no coração, graça e paz. E seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um. Unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna somos um. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus o Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito em uma aliança eterna.